se esses seres alienígenas, essas civilizações, essas raças, elas são tão avançadas, né, e já estão aqui infiltradas na nossa sociedade, por que motivo eles fazem uma aproximação tão sutil, tão disfarçada, tão camuflada? Por que eles simplesmente não se revelam, né, de forma clara, ou talvez, né, o que os impede de dominar e conquistar a Terra? Por que eles fazem essa aproximação tão sutil? The question is, why do those really advanced beings that have like power to dominate the whole world, why do they approach us with in such a subtle way? So why they are not, you know, revealing themselves in a way that we know them, and why, if you guys know, of course, why do they Not conquer. yeah, they not try to conquer us, they Yes. not try to you know, literally conquer Yeah. our planet? Yes, that's a very important question. The ones that have just arrived, the most highly evolved ones, they were involved with the genetic seeding of humanity many thousands of years ago. And they are wanting to see the results of this experiment. And they are here to see whether we have evolved sufficiently, we are ready for the next level of evolution, which is to openly interact with galactic society. And I think this is like a graduation for our planet, that we show by our level of maturity in resolving international conflicts, and that we do not allow ourselves to be embroiled in another world war, and that we can communicate with one another and also be open to the arrival of advanced extraterrestrials. They are looking at all of this to determine whether or not we are ready. And I think this is where this battle between the white hats and the black hats is important, because the black hats, or the deeps, are losing influence. And the more they lose influence, the more we are going to be better prepared for openly recognizing and interacting with these positive extraterrestrials that have arrived and are waiting for us to graduate. And I think that in the next few months to the next 5 years, that this will be the critical period for us as a species to show that we have been able to resolve our differences. We are awake enough to know that there is this deep state that has been trying to manipulate us on behalf of negative extraterrestrials to create unnecessary wars. So I think this is what the positive extraterrestrials are looking for, and when they feel satisfied, they will reveal themselves. Thank you so very much, Dr. Sala. O que o Dr. Sala está dizendo é que essa pergunta foi uma pergunta muito importante, e como perdão, e como as raças mais evoluídas que estão hoje conosco agora são raças que fazem parte das 24 raças semeadoras, elas estão aqui para saber como é que nós estamos passando por esse processo. Ou seja, é como se elas estivessem aguardando para que nós tenhamos poder suficiente de resolver os nossos conflitos internos, e através de resolver esses conflitos internos, não internos nós dentro de nós mesmos, mas internos dentro do planeta, ou seja, conflitos internacionais entre países, vamos dizer assim. E uma vez que eles nos acharem maduros o suficiente, nós então teremos contato para a civilização humana entrar numa nova era, que é uma era galáctica, de civilização galáctica, com contato com outras civilizações galácticas. E o que é muito importante mencionar nisso? Quando ele estava fazendo a explanação,
a maneira como eles nos enxergam, uma vez que eles são as raças semeadoras, né? São aquelas que são as responsáveis pelo avatar que nós conhecemos aqui. É como se nós estivéssemos num processo de graduação mesmo, esperando que nós nos graduar, esperando a nossa graduação, para através dessa nossa graduação a gente poder entrar nisso. E o que acontece com isso? Nós temos os grupos negativos, que são chamados de chapéus negros, que é o que a gente chama de governo oculto, e a gente tem os chapéus brancos, que são o grupo que trabalha com a federação, confederação e com o movimento de resistência. E quanto mais os chapéus negros estão perdendo esse controle sobre nós, que é o que está acontecendo agora, nesse momento no planeta, mais fácil é para os chapéus brancos começarem, então, a nos preparar enquanto humanidade para que dentro desses próximos anos, até no máximo 5 anos, nós estejamos prontos para ter, então, um processo de civilização galáctica, ou seja, contato direto com seres extraterrestres, fazendo com que a nossa civilização também faça parte da civilização galáctica. JP, do you want to add something? Sure. And also we have to put in mind technology. Technology is way advanced for these ET and extraterrestrial. I like to give this example. Imagine you have a cell phone, right? And you go to the Amazon and you leave it to one of these Indian tribes. You think they will know how to enter the phone or the power that the phone has, that it can bring the information to the world in order to change their life? It's the same thing with humanity. Technology with these ET rays or these terrestrial races in the inner earth are so advanced that it can change society in a blink of an eye. So look what happened to the atomic bomb in Japan, so they're really vigilant on us, and they walk among us and they study us, and it looks to them that we're probably not ready in order to receive love or their technology or healing technology, because there's a lot of people, there's still a lot of people that are negative in this beautiful world that we live in. So that's another perspective, that I know, and I think why they don't interact or reveal themselves in a certain way. JP diz uma coisa ele pede para a gente também enxergar isso através da tecnologia. Por exemplo, se a gente chega hoje na floresta amazônica e dá para um índio que nunca teve contato com nada um celular, ele vai olhar para aquilo e não vai saber mexer com aquilo, ele não vai entender como aquilo acontece. E a mesma coisa que acontece conosco. As tecnologias deles são tão avançadas e tão inexplicáveis para a gente que é muito perigoso que isso caia em mãos erradas e acabe acontecendo o que não é positivo. Então, para que nós entremos nessa, digamos assim, para que nós façamos parte dessa sociedade galáctica, a gente tem que ter um grau de maturidade o suficiente para que a gente utilize essas ferramentas para o bem de todos. Ou seja, é uma das razões pelas quais que não dá para poder revelar isso, que eles não se revelam também. Thank you so much, JP. Excelente. Já que a gente está falando de tecnologia, então, fazer uma última pergunta relacionada a isso, né? Queria entender de vocês o que vocês sabem ou tiveram acesso de trocas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem uma história, né, ou talvez seja um mito, com relação ao ET de Varginha, de que nós, brasileiros aqui, nosso governo trocou essa entidade, essa criatura, com o governo americano em troca de tecnologia, né? E esse tipo de troca, né, troca de seres biológicos por tecnologia, seria algo relativamente comum entre governos e raças e civilizações. Ou seja, os governos estariam permitindo as abduções, né? Então, eles poderiam abduzir livremente, então, seres humanos aqui, ou talvez tivesse uma cota de abduções em que esses seres poderiam estudar ou extrair material genético, e em troca essas raças alienígenas estariam fornecendo tecnologias para esses governos, tecnologias militares, de cura, enfim, né? Queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, se faz algum sentido, né? E o que vocês sabem sobre essas trocas de tecnologias. Do you guys know if those abductions are related to an exchange
a technology exchange. For example, here in Brazil, we have a story that the military that had captured the Virginia ET exchange the body, the beam with the United States in exchange for technology for us here, for the military. And do you think that those abductions, extraterrestrial abductions are related to some sort of exchange technology? Does that make sense? Yes, there is agreements that have been reached between the United States and many other countries when it comes to extraterrestrial technologies or extraterrestrial contact, that the United States will provide certain resources and whatever it is that some country might need when they have a discovery or when they have contact. So this has happened in many countries where contact is made or where extraterrestrial technologies are found, that the United States will send in elite teams, highly trained, specialized teams with much more advanced equipment than many countries have. So the most advanced equipment comes from the United States. And so they use this to come in and to investigate what has been found, what has been discovered. And that government, like Brazil in the Virginia case, they will give certain access to the US military, to whatever is recovered, and the US military will share some of the information about what they have discovered to the government. So that way the Brazilian government is able to learn everything they can about the Virginia case, the extraterrestrial that was recovered from the United States, because this is the agreement. And the United States gets all of this information and shares that with the Brazilian government, and also it gives political support to that government. So this has happened all over the world, and when it comes to abductions, agreements have been reached. And I think that this probably also extends to countries like Brazil and many other countries where some of these extraterrestrial races, like the Greys, have been given permission to perform some abductions. And then they continue that, and the United States will monitor that with the collaboration of that country, like Brazil, in terms of how many people are abducted, what kinds of people are being abducted, what are the genetic traits of the people being conducted. This is all intelligence gathering, which is very important for understanding the agenda of the grey extraterrestrials and others. Thank you so very much, Dr. Sala. O que o Dr. Sala está dizendo é que sim, é muito comum, porque como os Estados Unidos têm mais tecnologia, eles fazem acordos com os países que detêm, às vezes, que recuperam naves ou recuperam seres, e fazem trocas dessa tecnologia. Então, uma equipe extremamente treinada e com aparelhos muito mais modernos e sofisticados e tecnológicos do que aqueles que o país tem, o país que recuperou a nave ou o ser, é levado até esse país para ali eles começarem um processo de negociação onde os Estados Unidos de alguma maneira mostram o que sabem dessas informações e trocam alguma tecnologia, e em troca disso os governos, né, os outros países abrem mão daquilo que eles recuperaram, sejam elas naves ou sejam eles propriamente seres. E isso acontece também quando a gente fala de abduções. Quando a gente está falando de abduções, os acordos acordos foram fechados na década de 50, e esses acordos que foram fechados permitiram que Greys então fizessem as abduções, e esses acordos se estenderam até outros países, não só os Estados Unidos. Então, por exemplo, o governo brasileiro, assim como vários outros governos, tem acordos que permitem que seres, né, cidadãos desses países sejam abduzidos, e
os Estados Unidos monitora esse processo para saber qual tipo de genética que eles estão abduzindo, quantas pessoas eles abduziram, qual é a intenção real daquela abdução. Então, os Estados Unidos faz um monitoramento em cima daquilo, em troca de permitir para que isso aconteça, né? Dessas abduções. JP, do you want to add something? In order of that, also, I'm a witness of that. I had a mission that we took a couple pilots from different countries to this cave-looking place where the Nordics were training them how to fly their ships, and there were pilots from different nations as well. And I saw that a lot. A lot of nations are involved with the with the with the space arcs in Atlantic. The reason why the space arc moved more into the middle of the Atlantic to have more access to other different countries and for them to have interaction with the ruins and technology. So yeah, it's a mixture of different nations involved in all this in technology and information. O que o JP está dizendo é que o JP é testemunha desse processo. Ele já viu vários pilotos de outras nações que foram levados pelos nórdicos para aprenderem a pilotar os discos voadores. Então, assim, ele já testemunhou isso, já viu isso acontecer, e isso é uma prática comum, já não foi uma só vez, ele já viu algumas vezes. Então, essa própria troca de tecnologia inclui também a tecnologia das arcas, ou seja, são aquelas naves muito grandes que estão em vários locais espalhados aqui no nosso sistema solar, aqui no planeta Terra, se não me falha a memória, nós temos 6 ou 8, eu não tenho certeza, e é por isso que moveram a Arca do Atlântico mais para o meio do Atlântico, para facilitar com que outros países tivessem acesso a essa tecnologia. Então tudo está acontecendo para que essa tecnologia seja liberada.